Olá, pessoal! Muito boa noite para todos vocês. Começou a nossa querida live, começou nossa palestra. Você muito mais feliz no amor. Todo mundo está ouvindo meu áudio ou não? Oh, meu Deus, sejam bem-vindos e bem-vindas todas vocês de todas as partes do Brasil, do mundo. Nós vamos conversar sobre os relacionamentos e os segredos, né? Dos relacionamentos felizes. Gente, não é fácil se relacionar. Quem é que não precisa se relacionar, hein? Quem é que tem todas as respostas para esse assunto? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho a esse respeito. Tá? Nós vamos falar sobre os relacionamentos felizes e contextualizar muitas coisas interessantes para vocês. E hoje à noite eu queria compartilhar um pouco com vocês dessa experiência, né? Falar de coisas reais, práticas, né? Nós temos dois objetivos muito bacanas aqui nessa noite, né? Eu quero apresentar para vocês, lógico, um pouco dos segredos dos relacionamentos felizes, porque isso é muito especial. Então, gente, quando nós falamos dos segredos dos relacionamentos felizes, nós estamos falando exatamente da nossa capacidade de fazer a diferença na vida das outras pessoas. Como seria fazer a diferença na vida de tantas outras pessoas? Como seria vencer as adversidades, né, que nos rodeiam? Como seria dar conta de poder você alcançar suas metas, seus objetivos, quando você pensa em relacionamentos? Gente, se relacionar não é fácil, a gente sabe. Se relacionar definitivamente é um grande desafio para todos nós. E felizes das alguns segredos que têm o poder, né, de fazer uma diferença gigantesca, né, nas nossas vidas, tem o poder de fazer uma diferença enorme para que nós possamos ser muito mais felizes. E eu queria conversar com vocês sobre isso. E nessa nossa noite de hoje, nós vamos falar não só dos relacionamentos felizes, mas também procurar compartilhar com vocês o que é possível fazer para que cada um de nós seja um pouco mais feliz no amor. Né? O que cada um de nós precisa fazer para poder superar seus desafios de relacionamento, o que cada um de nós precisa fazer para alcançar suas metas ligadas nessa área e por que tanta gente, de certa forma, tem dificuldades, não é, de alcançar a felicidade aí nos seus relacionamentos. Pois bem, vamos adiante. O que é um relacionamento feliz? Todo mundo fala assim, né? Ah, eu quero ter um relacionamento feliz. Eu quero ser feliz no amor, né? Eu desejo muito ser feliz. Mas o que é um relacionamento feliz para vocês? Vamos lá? Quando cada um de nós fala que o relacionamento feliz ele está atrelado a respeito, carinho, amizade, confiança, segurança, fidelidade, no fundo, você está dizendo que um relacionamento feliz ele está atrelado a você se doar a uma outra pessoa e, consequentemente, ela se doar a você de maneira mútuas. Presta atenção nisso. Por que as relações, infelizmente, elas dão tão errado? Nós temos tantos problemas de relacionamento no mundo, né, de forma tal que, infelizmente, por vezes, a gente chega até ao absurdo de pessoas agredirem-se umas às outras, né? E, consequentemente, tem uma tristeza, casais que se separam de uma maneira desnecessária. Né? Por que isso acontece tanto? Por que infelizmente, isso ocorre tanto? Relacionamento, gente, tem a ver com troca, tem a ver com cumplicidade, tem a ver com essa possibilidade de estarmos juntos. Né? É um processo que está muito mais ligado à doação do que necessariamente à cobrança. E o que a gente percebe é que as pessoas, infelizmente, vivem se cobrando o tempo todo, a toda hora. Você é responsável por me fazer feliz, não é? Fulano é responsável por me fazer feliz. Beltrano é meu grande amor. Então ele... E a gente percebe que essa forma de enxergar a relação com cobrança ela é muito problemática. Você nunca vai encontrar uma relação feliz que funcione, meus amigos, com cobrança. Ela pode ser uma relação profissional, pode ser uma relação de amizade. Não é? Ninguém quer ficar perto de alguém que só cobra o tempo todo. Você concorda com isso? Ou você gosta da pessoa ficar o tempo todo te cobrando? Ei, você não fez isso para mim. Ei, fulano de tal, você não me ligou. Olha, você não fez assim, 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 assim. Concorda? Gente, cobrança, ela é um sinônimo claro de problemas de autoestima e de percepção do outro. Uma pessoa que vive cobrando uma outra pessoa para fazer você próprio feliz,
naturalmente está deixando claro que é uma pessoa fragilizada emocionalmente, que tem problemas de autoestima e que tem dificuldade de prestar atenção nas necessidades do outro. É uma relação, dá uma olhada aqui, ó. Quando a gente visualiza esse tipo de relacionamento, gente, isso é muito complicado. Nós temos 3 tipos de relação, dá uma olhada aqui embaixo. A relação cobrança, em que você tem o eu e o você, um querendo interferir na vida do outro, é ou não é? Nós temos a relação expectativa, em que você e eu, o tempo todo interagimos, um querendo se enfiar na vida do outro, e você tem a relação de doação. Vê se você vê a diferença aqui. Em que eu compartilho a melhor parte da minha vida junto com você. E você é uma boa e importante parte da sua vida junto comigo. Esse é que é o grande ponto, pessoal. Esse é que é o grande ponto. Né? Na doação, há uma troca. Na doação, eu quero que você seja feliz. Eu estou aqui, ó, imagina, João encontra Maria. Na doação é assim, João doa para Maria, Maria doa para João. Então você tem o quê? 2 partes que mantêm a sua individualidade, mas tem uma parte em comum. Num relacionamento doente, João encontra Maria. O que acontece? Maria quer dominar João ou João quer dominar Maria. Você acha que vai dar certo? É lógico que não. Não é? É claro que não. Então, esse aqui é um grande problema, né? Nós precisamos prestar muita atenção em relação a aprender a doar. Eu vejo ciúmes, problemas de relacionamento, pessoas que infelizmente não conseguem conviver muito tempo umas com as outras, uma cobrança exagerada. Por quê? Porque há uma tendência a sempre enxergar o que o outro deveria fazer por nós. Mas poucas pessoas se preocupam para perguntar o que eu posso fazer pelo outro. Porque normalmente uma pessoa quando pensa assim, ela pensa, não, mas eu vou fazer pelo outro? Eu só vou dar, não vou receber, não vou receber? Mas é que tá o detalhe, gente. Num relacionamento feliz, você só está no controle quando você doa. Quando você espera receber do outro, qual que é o controle que você tem? Me explica isso. Não existe controle. Como é que você vai controlar uma coisa que depende do outro de poder te dar? Isso não tem o menor cabimento. Concorda? Então, no relacionamento feliz, você está no controle. Porque você escolhe se você quer se doar, se você não quer. Entende? Vamos lá, eu acordo de manhã, eu procuro assim, criar esse hábito há anos. Mesmo quando eu morava com meus pais, com todo mundo, eu sempre dou bom dia para todo mundo. Eu dou bom dia para minha esposa, dou bom dia para os meus filhos, dou bom dia para todo mundo. Por quê? Porque eu acho que é dever, e eu falo isso por mim, treinar a minha mente para ser otimista desde o primeiro momento em que eu sei que eu abri os olhos. Eu vejo meus cachorros, vou lá e dou bom dia para eles. Eu abro as portas de onde eu moro, tem muitas árvores, eu dou bom dia para elas. Quando a minha filha era bebezinha, eu carregava ela no colo, levava ela para ver as árvores e falava, vamos dar bom dia, minha filha, dá bom dia para a natureza, né? Por quê? Porque a gente precisa educar a nossa mente a ser grata desde o início do dia. Porque a maioria das vezes, o que acontece? A gente acorda já pensando nos problemas, nas dificuldades, nas frustrações. É o que acontece com muitas pessoas, né? Então imagina, a pessoa já começa com mau humor, é ou não é? Então na hora que você cruza com alguém dentro da tua casa e você já não está bem com você, raciocina. Você vê outra pessoa, você projeta o seu mau humor no outro. Mesmo que não seja a intenção, não é assim? Às vezes não é a sua intenção gritar com ninguém, não é a sua intenção maltratar ninguém. Mas, infelizmente, a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Durante muitos anos, né, principalmente na minha infância e adolescência, eu sempre aprendi essa história do bom humor, sabe? Isso não é novidade. Sempre gostei de ser bem-humorado. Aprendi principalmente isso com a minha mãe, né? Ser bem-humorado, desde que eu me entendo por gente, ri bastante, né? Mas é lógico que, muitas vezes, eu levantava e acreditava, meu Deus, eu não vou dar conta de resolver meus problemas, né? Meu Deus, é muita coisa que eu tenho que fazer. E agora? Eu não vou ter força, né? Eu não vou conseguir. E aí, essa sensação negativa, presta atenção, essa sensação negativa acompanhava em relação a todos os outros passos do dia, a todos os outros instantes. Demorou para eu amadurecer e entender que eu estava carregando para os meus relacionamentos, trabalho, amizade, família, o estado de espírito, gente, que eu cultivava desde a hora que eu acordava. Presta atenção nisso. Enquanto a gente está preocupado em saber se a outra pessoa vai ser recíproca ou não, se ela vai corresponder ou não, você está dando poder às outras pessoas. No dia que você entende que, independente do que o outro faz ou deixa de fazer, você se liberta quando você escolhe ser feliz, você começa a entender que pior
possibilidade para que você possa alcançar um relacionamento feliz é você aprender a estar em paz com a sua própria consciência. Porque assim você nunca vai ser uma pessoa carente, no sentido pejorativo, concorda? Nunca você vai ser uma pessoa que vai ficar cobrando do outro, olha, você não me fez feliz hoje, não é? Olha, você devia ter falado isso para mim e não falou. Olha, você devia ter feito. Quantas pessoas vivem com graves dificuldades nas suas vidas? Por quê? Porque só sabem cobrar. Fala que não é assim. Eu já fui casado, né? Graças a Deus, sou muito feliz no meu casamento atual, mas também já fui casado, também já passei por separação, por divórcio, né? Também tive dificuldades com várias outras pessoas em outras áreas da vida. Então, assim, eu sei, gente, que não é fácil viver a dois. Sei que não é fácil a gente ceder. Sei que não é fácil, né, conviver, às vezes, com pessoas diferentes da gente. Mas uma coisa é certa, é muito mais difícil quando a gente não sabe, né, exatamente o que a gente quer da vida. É muito mais difícil quando eu não sei quem eu sou. Porque quando eu não sei quem eu sou, eu projeto a minha insegurança, a minha dúvida existencial em você. Está entendendo isso?